Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus em Salmos, no capítulo 145. Nós vamos ler do verso 1 até o 7. Salmos 145. Do 1 ao 7. E diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei. E louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Eu queria que vocês todos lessem o 4 comigo. 1, 2, 3 e... Geração contará a outra. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade, e celebrarão a tua justiça. Feche seus olhos comigo. Pai, esta é a tua palavra, na qual meditaremos nessa manhã. Sabemos que a tua presença é real, Senhor, dentro de cada um de nós. Muito obrigado por este privilégio de sermos a tua nova morada, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, abrir o nosso entendimento, pois a tua palavra é viva, Senhor, e tem poder para transformar as nossas vidas. Fala conosco nessa manhã, Senhor, e trabalha, Senhor, as tuas verdades dentro das nossas vidas, é o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve a oportunidade de sentar com alguém mais velho e escutar uma boa história? Um papinho para prosear ali? Graças a Deus, eu tive o privilégio de conviver com os meus 2 avós paternos e a minha avó materna. E a coisa que eles mais gostavam de fazer era sentar para poder contar a história. E a gente cresceu dentro desse contexto, porque é maravilhoso você poder sentar com alguém e poder ver as experiências que ele passou, ou às vezes até histórias de coisas que eles aprenderam no decorrer da vida deles. No verso 4 aqui, o rei Davi ele está dizendo o seguinte: uma geração contará à outra a generosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Como eu disse, esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi. E aqui ele está dando uma grande chave para nós como igreja, nos dias de hoje, apesar dele ter escrito isso ali no Velho Testamento, de como que nós devemos viver como igreja. A gente tem o privilégio também de estar numa igreja que trabalha num sentido multigeracional, conversando em múltiplas linguagens aí, tanto para crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade. E, às vezes, nós percebemos que no caminhar do mundo, uma das coisas que mais tem diminuído é esse prazer de sentar com alguém mais velho para escutar das experiências que ele tem vivido. E o que a mensagem de hoje vai nos mostrar são alguns pontos chaves do porquê escutar ou passar essa mensagem e qual é a importância que nós temos isso na nossa vida cristã. Então repita comigo assim primeiro: reconhecimento de quem Deus é. Ele começa no verso 1 dizendo assim: eu te exaltarei, bendirei o teu nome para todo o sempre. No verso ainda 1, ele diz: meu Deus e meu Rei. E no verso 3 ele vai dizer: grande é o Senhor, digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites.
Perceba as coisas que Davi está ensinando para a gente aqui, dentro desse contexto. Ele começa dizendo, eu te exaltarei. Mas pensa bem comigo, ele poderia, como ele está ali conversando com Deus naquela hora, ao invés de colocar no futuro, ele poderia dizer, eu te exalto, porque é aquele momento, vocês concordam comigo? Mas aqui, ele não está dizendo só sobre aquele momento que ele está vivendo com Deus. O que ele está proclamando é o seguinte, hoje eu te exalto, e a minha vida é construída para que eu permaneça te exaltando para o restante dela. Deus, ele demonstrou o seu amor enviando Jesus e nos resgatando dos nossos pecados. Isso foi fantástico para as nossas vidas. Só que, às vezes, nós não paramos em nossas vidas para reconhecer quem Ele é. E as grandes maravilhas que Ele fez. Eu te exaltarei, exaltar é colocar alguém em um grande patamar, em um lugar de privilégio. Davi, ele estava dizendo o seguinte, em toda a minha vida, eu, com tudo que eu tenho, eu vou colocar isso em suas mãos, pois tu és o principal da minha vida. O que eu mais desejo, a coisa que eu mais amo, quem eu mais quero estar próximo. E ele coloca isso já colocando ali para o futuro. Eu não vou fazer isso somente hoje, mas continuarei fazendo. E como eu comecei falando sobre histórias, aqui ele já começa apresentando para a gente, dentro desse capítulo, quem que é o personagem principal de toda a história do mundo, que é o nosso Senhor. A quem nós devemos dar glória, a quem nós devemos dar honra. Então ele diz, eu te exaltarei, bendirei o teu nome para todos sempre. E ele continua, meu Deus e meu Rei. Ele não só reconhece que ele vai estar devoto a Deus para toda a sua vida, como ele também reconhece a majestade desse Deus, a posição que esse Deus tem na vida dele. E perceba, é importante eu dizer que quem está dizendo isso aqui é o rei Davi. Ele era rei. Ele sabia as responsabilidades que esse cargo trazia. E ele sabia também os privilégios que esse cargo trazia. E ele, mesmo sendo rei de Israel, ele diz, eu submeto tudo que eu tenho na tua presença. Porque eu reconheço que nada do que eu conquistei, nada daquilo que eu tenho na minha vida, veio à toa, veio pelo acaso, ou veio pelas forças do meu braço, mas sim por quem o Senhor é na minha vida. Se a palavra de Deus nos orienta a estarmos passando de geração em geração aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e aquilo que Ele quer permanecer fazendo em nossas vidas, tudo começa por reconhecer quem esse Deus é nas nossas vidas. Só que, hoje em dia, o mundo, ele tem, parece que o relógio ele tem se adiantado, né? Parece que ele corre um pouco mais rápido nos nossos afazeres. E é nesse muito fazer, nesse muito correr, que às vezes a gente não para contemplar e exaltar a majestade do Deus que nós temos. Você consegue entender a grandeza de Deus? Melhor, você tem dito para Ele o quão grande Ele é na sua vida? É muito importante que num relacionamento nós tenhamos palavras de afirmação. Vocês concordam? O meu irmão, por exemplo, a linguagem de amor dele é palavras de afirmação. Se você falar com ele coisas lindas, ele vai te amar para o resto da vida. O mais novo, Samuel. É muito difícil você ter um relacionamento onde você nunca diz para a pessoa o que você sente. Onde você não expressa para a pessoa aquilo que você realmente está sentindo lá dentro. Vocês concordam comigo? Num casamento,
Num relacionamento matrimonial, isso ainda fica mais evidente. Ai, deu, não falar um eu te amo, você está linda, que bela roupa. Mas por quê? Porque é uma obrigação? Estava escrito lá no contrato de quando eu casei? Não, porque um relacionamento, ele nos pede isso, de forma gentil. Porque reconhecer o quão maravilhoso é estar do lado de alguém que se ama, é sadio e ajuda na manutenção desse relacionamento. Só que muitas vezes nós já começamos as nossas orações com petições, conversando com Deus já, Pai, eu quero isso, estou no desespero, isso aqui está acontecendo. Deus, Ele também, sendo Deus, Ele tinha seus momentos de contemplação. Olha na criação, o quanto que Deus ia trabalhando. E aí Ele fazia, e haja luz, e houve luz. E aí Ele fez os animais, aí Ele fez as plantas, aí dividiu o firmamento. Mas sempre ao final de cada dia, Ele parava para fazer uma coisa: contemplar e admirar o quão bom era aquilo que Ele tinha feito. Às vezes nós não conseguimos contar boas histórias porque nós não estamos parando para analisar o quão bom e maravilhoso é o que Deus tem feito nas nossas vidas. Se dentro da minha vida eu fui chamado para levar essa mensagem que transforma, o que essa mensagem que transforma tem transformado na minha vida? Ou será que eu tenho terceirizado essa história? Eu anuncio o Jesus que salvou o meu amigo. Eu anuncio o Cristo que libertou aquele meu conhecido. Para anunciar de uma geração a outra, a primeira coisa que eu preciso é ter experiências com esse Deus maravilhoso. O que eu preciso buscar com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, é ter um relacionamento sadio com esse meu Deus. E para um relacionamento extraordinário, reconhecer a majestade que Ele tem nas nossas vidas é imprescindível. Deixa eu te perguntar, Deus te libertou? Sim ou não? Deus transformou a sua vida? Mesmo eu estou aqui no Industrial 1 desde que eu nasci, já tem 31 anos. Mesmo quem nasce dentro da igreja, ainda assim precisa de ser liberto de sua rotina, das suas mazelas. Porque eu lembro muito bem de quando eu comecei a entender que eu não estava vindo mais na igreja porque os meus pais mandavam. Na verdade, minha mãe e meu pai deu um start numa coisa que ficou sem freio, que depois de um certo tempo eu já não parava dentro de casa mais. Mas por quê? Porque quando eles também, não só eles, os meus avós, como eu disse também, falavam das maravilhas do Senhor, isso nos impactava. Porque a gente entendia que aquilo era algo bom de se viver. Aquilo era algo prazeroso de se correr atrás. E mesmo eles não escondendo as partes ruins, os desafios que eles passavam, essa mensagem era empolgante. Por quê? Porque nos levava a entender que Deus ele tinha uma história para construir na minha vida. Então, reconhecer que Deus é soberano na minha vida é a primeira parte que nós devemos desenvolver antes de chegar no que o verso 4 vai dizer, sobre anunciar às gerações aquilo que Ele tem feito na minha vida. Então diga comigo, reconhecer as maravilhas do Senhor na minha vida. Acredite, a Bíblia nos ensina a ter um coração grato.
na medida que em suas orações, na medida que na sua rotina do dia a dia, você começar a reconhecer as maravilhas do Senhor na sua vida, a sua vida vai começar a criar um outro norte. Às vezes nós reclamamos muito daquilo que tem acontecido, né? Porque querendo ou não, as coisas boas que acontecem conosco, geralmente nos deixam confortáveis, nos deixam tranquilos. É geralmente as coisas ruins que nos movimentam para fazer algo, que nos movimentam, que nos tiram da nossa zona de conforto. Mas, assim como Deus, em toda a sua criação, e no decorrer da história bíblica, Ele vai nos mostrando o quanto é bom parar para contemplar, nós devemos parar e contemplar. Às vezes, estamos afogados num bocado de coisa que tem acontecendo, estamos afogados em problemas, em vícios. Nós devemos fazer como o salmista diz, olhar para os montes e declarar de onde vem o nosso socorro. Porque nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus majestoso. Então, anunciar a palavra que transforma vidas, começa pelo reconhecimento de quem é o autor dessa palavra. Então, o primeiro valor importante que nós aprendemos aqui com o rei Davi, é que devemos conhecer a Deus com todo o nosso entendimento. Eu devo me aprofundar em conhecer quem esse Deus é e o que Ele faz. Nós devemos ter momentos ali de questionamento daquilo que Ele anda fazendo na nossa vida. Você já perguntou qual é o propósito específico que Deus tem para a sua vida? Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Você sabia que Deus tem um propósito específico para cada um de nós? O que a palavra diz é que Ele nos formou e pensou em cada detalhe de quem nós seríamos. Às vezes você pode pensar, mas eu sou fruto de um relacionamento conturbado. Eu sou fruto de, às vezes, indo para um lado mais pesado, eu sou fruto até de um estupro. Eu não tenho um propósito na minha vida. Deus te planejou e cada detalhe da sua vida, Ele é o mais interessado. Independente de onde você veio e como você foi gerado. Ele te planejou. E melhor, Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Ele tem algo para realizar através de você. Então, se você pensava que, eu não sei se eu vou dar em nada, eu acho que eu tenho que ficar só aqui mesmo, quietinho na minha, de vez em quando eu subo ali, adoro a Deus. Deus tem algo grandioso para realizar na sua vida. Ele tem algo extraordinário para fazer através de você. Então, quando nós vamos olhar os grandes homens da Bíblia, homens e mulheres, o que eles têm de diferente? Eles entenderam o Deus maravilhoso e extraordinário que eles tinham, a ponto de entregar tudo o que eles tinham para viver um relacionamento íntimo com esse Deus. Então, o primeiro ponto é reconhecer a grandiosidade de Deus. Agora diga comigo assim, a importância de ser uma testemunha de Cristo. Lá no verso 4, ele diz, uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Esse é o ponto-chave do que nós vamos conversar aqui hoje. Mas antes de entender que eu devo anunciar, primeiro eu tenho que conhecer. Não tem como eu anunciar algo que eu não conheço. Na verdade, um bom vendedor é aquele que conhece o produto, sabe de cada detalhe e consegue apresentar ele muito bem. Vocês concordam comigo? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive essa experiência. De eu nem querer, nem estava pensando em comprar algo, mas o cara é tão bom vendedor.
Por quê? Porque quando você anuncia algo que é extraordinário, você consegue empolgar pessoas que nem sabiam desse algo extraordinário, aquilo que elas podem ter que vai transformar a vida delas. Então, uma pergunta para reflexão: você acha que tem algo mais extraordinário do que estar na presença de Deus? Se a sua resposta, como a minha, foi não, como você tem transmitido essa mensagem? Você tem algo extraordinário na sua vida. Levanta a mão só aqueles que foram transformados pelo poder de Deus. Então você tem algo transformador para outras vidas. Só que tudo aquilo que a gente faz sem empolgação, geralmente não empolga os outros. Por mais que eu tenha um grande produto aqui, algo extraordinário, se eu anunciar, eu tenho um negocinho aqui, quem quiser pega, quem não quiser, nem é tão caro assim. Será que é assim que eu tenho anunciado essa mensagem que transforma? Será que é assim que eu tenho anunciado como que Deus tem trabalhado em minha vida? Porque o grande fato é que nós aprendemos muito com as falas uns dos outros. Mas o exemplo que nós damos, esse sim, mostra aquilo que nós estamos vivendo. Então não adianta nada eu tentar convencer vocês, por exemplo, de que usar só roupas brancas é a coisa mais extraordinária do mundo, porque isso de alguma forma transforma vidas, e eu não estou com nada na minha roupa de branco. Porque eu estou falando uma coisa e estou vivendo outra coisa. Então, quando a palavra de Deus nos orienta a uma geração a colocar para a próxima geração as maravilhas que o Senhor tem feito, ela não está nos orientando a só abrir a palavra de Deus e a lê-la. Ela está falando, viva essa palavra. E na medida que você for vivendo, você tem uma história para contar para a próxima geração. Só que o que eu ando percebendo muito no mundo é que nós temos perdido essa influência de uma geração para outra. Onde os mais velhos têm prazer de sentar para contar. Minha avó tinha tanto prazer de contar a história, que ela reunia os netos para começar a fazer. Era um evento. E a gente escutou inúmeras histórias dela. Mas por quê? Porque ela tinha prazer. Então ela não falava a história, ela narrava a história. Ter prazer naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas deve ser demonstrado através das nossas atitudes e de como nós passamos isso para frente. E às vezes você pode estar falando, mas eu sou mais tímido, para mim é mais difícil. O seu exemplo tem um poder para transformar vidas. Tudo depende de como você tem vivido esse evangelho. E na medida que você for conhecendo a esse Deus, você vai entendendo a sua responsabilidade em passar essa mensagem, em levá-la para aqueles que não conhecem. Para imaginar aí como que seria a sua vida se Cristo não tivesse te alcançado. Será que você estaria no lugar que você está? Para alguns, será que você estaria vivo aqui hoje? Essa mensagem transformou a sua vida, não transformou? Tem outras pessoas que precisam ser transformadas por ela. E digo mais, nós como igreja temos uma responsabilidade de uma geração passar para a próxima geração aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque é nessa transmissão de experiência que nós ensinamos a nossa próxima geração a ter experiências com o Senhor.
Imagina que eu vou te colocar dentro de um serviço, não te explico que serviço que é esse, só falo que ele é muito bom, te coloco numa mesa de escritório em frente ao computador e falo, agora pode ir lá trabalhar. Aí você pensa, eu nem sei o que é para fazer. Às vezes nós temos colocado responsabilidades daqueles que são mais jovens, sem sentar com eles para mostrar o que realmente nós queremos que faça. E isso de forma intencional e muitas vezes de forma não intencional. Nós precisamos entender essa responsabilidade de levar essa mensagem de forma legível para todos aqueles que estão escutando ela. Olha o que o texto de Marcos 16:15 diz. Ele lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse comissionamento de Deus, ele é só para os pastores? Só para os evangelistas? Ou ele é para toda a igreja? Você foi chamado para levar a mensagem do evangelho, para carregar essa mensagem e transmiti-la, não somente àqueles que estão ao seu redor, mas os também da sua casa, também para os seus amigos, também para aqueles que estão no seu trabalho. Isso é uma responsabilidade nossa. Então, parte do propósito que Deus tem em nossas vidas passa pela transmissão do evangelho primeiro vivido. E por que primeiro vivido? Porque Davi, ele começa mostrando que ele tem intimidade com esse Deus. Mostrando que ele reconhece a majestade dele. Que ele sabe de quem ele está falando. Você tem reconhecido quem Deus é? O que o Senhor é na sua vida? A grandiosidade que Deus tem? As coisas que Ele tem feito? E no verso 5 e no verso 6, dentro dessa responsabilidade, Ele nos dá duas coisas que nós precisamos fazer para essa transmissão do Evangelho. No verso 5, no finalzinho dele, ele diz, e meditarei nas maravilhas que fazes. Meditar vai muito além de só ler ou ouvir. Meditar é parar para pensar e analisar em profundo aquilo que está sendo dito. A palavra de Deus, ela é um excelente instrumento. Só que quando nós não meditamos, não paramos para observar cada detalhe que está escrito aqui dentro, ela também, por si só, não vai transformar a sua vida. Porque não é a letra que vivifica. É o Verbo encarnado. É Jesus Cristo que traz transformação para as nossas vidas. Então Deus, Ele nos orienta a meditar, a estudar a sua palavra. Eu gosto muito do The Chosen, né? Não sei se todo mundo assiste aqui, mas eu acho fantástico. E tem uma cena que me levou a pensar muita coisa com relação a quando Jesus estava com seus discípulos. Que é quando Jesus está no monte com Mateus e ele fala com ele. Não pode. Mas está escrito na Bíblia, então não é spoiler. Não, quer dizer, essa parte não está escrita. É uma licença poética. Mas isso me levou a pensar muito dentro disso. Ele fala, Mateus indaga ele falando, mas se o senhor vai escrever dessa forma, eu acho que a gente podia ser um pouquinho mais claro. E aí Jesus, isso não está na Bíblia, mas isso me leva a entender uma coisa que eu achei extraordinária. Jesus vira para ele e fala assim, eu acho que você não está entendendo. Quando eles forem ler isso aqui,
Eu não quero que eles simplesmente parem e leiam como se fosse uma história. Eu quero que eles descubram grandes verdades aqui dentro. Eu quero que eles estudem a profundo o que está escrito aqui. Tudo aquilo que é entregue de mão beijada, assim, a gente tem uma tendência a não dar muito valor. Mas aquilo que a gente conquista com suor, geralmente fica cravado dentro de nós. Às vezes, o seu tempo de meditação, ele só precisa dar uma aumentada, para que você entenda as verdades maravilhosas que Deus tem para você. Para que você leve a sua intimidade com Deus para um outro nível, para um outro patamar. Ele tem algo grandioso para revelar na sua vida, e através de você. Basta você se inclinar para isso. E por que eu devo meditar na palavra de Deus? Olha o que Salmos 119:11 diz. Guardei no coração a tua palavra para não... Porque na medida que ela está cravada no meu coração, eu entendo essa mensagem. Olha só, Jesus, quando ele estava no deserto, cumprindo ali os 40 dias, quem que aparece para ele? Satanás. O que Satanás usa? Ele usa um livro poético da época para tentar Jesus? Ele usa um texto aleatório? Ou ele usa a palavra de Deus? Então ele vem com a própria palavra de Deus para tentar Jesus. E o que Jesus faz? Ele mostra que essa palavra estava dentro do coração dele. Não adianta tentar distorcer diante dele. Ele sabe o que está escrito aqui. Às vezes nós pegamos coisas isoladas aqui e colocamos ao nosso favor. Mas a grande questão é, você entende aquilo que você está lendo? Você sabe o poder transformador que essa palavra tem na sua vida? Você sabe que essa palavra tem poder suficiente para transformar a história da sua família? É a partir dessa palavra, na meditação dela, porque o que Deus precisava nos revelar está escrito aqui. Antigamente a gente tinha aquelas pessoas que iam para entregar revelação, né? A gente tinha... conheci alguém que, quando era culto, que a pessoa estava aqui na frente, o pessoal tinha até medo de vir, porque vai revelar alguma coisa. Só que a grande verdade é que tudo que o Senhor precisava revelar para a sua vida, já está escrito aqui. E é transformador, quando a gente para e medita nessa palavra. No verso 6, ele ainda dá mais uma diretriz para a gente. E eu falarei das tuas grandes obras. Enquanto primeiro ele vivenciou experiências com Deus, agora ele tem poder para anunciar. E o que ele vai anunciar? Aquilo que ele vivenciou com Deus. Então, nesse poder transformador que nós temos de contar uma boa história para outra pessoa, uma mensagem que pode transformar a vida dela, a primeira fase é ter experiências com esse Deus, para que aí então eu consiga colocar em prática e anunciar esse evangelho. Essa deve ser a nossa busca incessante, experiências com Deus. Deus, ele nos capacitou com poder para que nós tivéssemos experiências com Ele. Qual foi a última vez que você pediu para Deus para Ele te dar um dom? Para Ele te ajudar a executar um dom? A palavra diz que Ele dá de bom grado a quem pede. Não é isso que o texto diz? A quem bater, vai se abrir. A quem pedir, vai ser dado. Deus tem muito para te dar. A grande questão é se nós temos direcionado esse nosso pedido da forma correta.
Porque nós devemos viver a nossa vida nele. E as demais coisas, que é isso que o texto vai dizer, vão ser acrescentadas. Em demais coisas, ele está falando de tudo. O texto anteriormente vem citando inúmeras coisas que nós fazemos, o nosso serviço prestado ao Senhor. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus tem te chamado para uma revolução no nosso bairro, na nossa cidade. Mas isso vai acontecer quanto igreja, quando nós como igreja nos posicionarmos e entendemos a nossa responsabilidade. Entender que aquela pessoa que está passando na rua é uma pessoa que precisa de Cristo, e você tem isso para dar. Entender que aquela pessoa que às vezes me faz muita raiva no meu trabalho, é uma pessoa que precisa de Cristo, e você tem para dar. Nós precisamos levar a Cristo a todas essas pessoas. Olha o que o texto de Atos 10, do 39 ao 43 vai dizer. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram. Suspenderam num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que ele designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Se você pensava que você não tinha uma boa história para contar, Deus te libertou e te transformou. Não existe mensagem mais transformadora do que essa. Nós devemos anunciar esse Cristo que tem falado aos nossos corações e tem transformado a nossa vida. Porque Ele nos deu poder. E que mensagem é essa que nós anunciamos? Tem um Deus que me amou tanto, que Ele entregou seu único filho para morrer numa cruz por mim. Mas Ele não ficou pendurado lá. No terceiro dia, Ele voltou com a chave da vida nas mãos e transformou a minha história. Essa é a mensagem poderosa que todos nós carregamos. Um amor de tal forma, porque eu não sei se vocês pararam para meditar nisso. Deus, Ele não tem necessidade da gente. Ele criou a gente de bom grado. Ele poderia simplesmente ter virado, vocês não querem relacionamento comigo? Então beleza, não vai ter relacionamento comigo. Mas olha só o que Ele teve que fazer para que esse relacionamento existisse. Mesmo nós erramos, mesmo pecando contra Ele, Ele traça um plano para que o nosso relacionamento fosse recuperado. Ele entregou tudo que Ele tinha. Você tem entregue a sua vida por completo a Deus? Porque quando Ele te pede isso, Ele não está fazendo uma exigência ditatorial. Ele está dizendo, eu sou a própria vida. Se você estiver em mim, você dará frutos. Se a sua vida estiver enxertada dentro dessa videira, aí você tem vida. E mais do que só estar enxertado nessa videira, é levar outras pessoas a estar conosco nessa caminhada. Amém? Então nós temos uma responsabilidade como igreja de levar as próximas gerações a ter experiências com Deus. E no final, nos 3 últimos versículos que nós lemos, no 5, no 6 e no 7, ele mostra quais são os bons resultados dessa boa obra na qual nós transmitimos a palavra de Deus. No verso 5 ele diz, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade.
Na medida que eu anunciar a palavra de Deus, as próximas gerações proclamarão o glorioso esplendor da majestade de Deus. Olha o que o texto de 2 Coríntios 5, 20, na parte A diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós declaramos a majestade de Deus porque Ele nos colocou numa posição de destaque. Somos embaixadores de Cristo, representantes do seu reino. E devemos agir de tal maneira, devemos ter uma postura de embaixadores de Cristo. É nessa postura que nós vamos levar a mensagem de Cristo até aqueles que precisam. No verso 6, ele vai dizer: anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. Olha o que o texto de Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Acho que você não entendeu. Mas receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus, Ele não nos formou, Ele não nos colocou nesse mundo e nos abandonou. Ele não pede uma missão da qual a gente não está preparado. Antes, Ele envia o Espírito Santo a cada um de nós, para que nós sejamos capazes de levar essa mensagem. Você tem acesso ao Espírito Santo de Deus. Ele está aí, conversando com você. Você está triste? É Ele que te consola. Você está perdido? É Ele que é a sua bússola. Você tem acesso hoje a quem pode transformar a sua vida e a sua história. E Ele não está ali só como um amigo do seu lado. Ele mora dentro de você e te enche de poder para manifestar a glória de Deus. No verso 7, ele dá o gostinho daquele momento que todos nós aguardamos. E comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Na medida que você transmite a mensagem do Senhor e as novas gerações entendem isso, vai chegar um dia que nós vamos estar comemorando a grande batalha que nós fizemos e a grande vitória que o Senhor nos concedeu. Porque vocês vão convir comigo que geralmente comemora quando termina. É depois de um grande feito que nós comemoramos. Olha o que o texto de Apocalipse 19, 1 e 2 vai dizer. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Nós esperamos esse dia no qual comemoraremos com Cristo a grande vitória que Ele nos concedeu. Essa grande multidão que está exclamando aqui é a sua igreja, que entendeu as grandes maravilhas do que Deus fez em nossas vidas. Essa mensagem ela serve para a gente entender que pregar e anunciar o Evangelho não é algo para quem fez seminário ou para quem é doutor na Bíblia. Ela é para cada um que entendeu quem Cristo é e as grandes maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Ela transforma a nossa postura, ela transforma o nosso jeito de pensar. E na medida que ela transforma a nossa vida, nós temos poder para transformar outras pessoas. O que eu queria te perguntar é: qual que é o nível de influência que você tem exercido sobre as pessoas que estão ao seu redor? Como você tem transmitido a Cristo? Para nós que estamos envolvidos com essa igreja multigeracional, nós entendemos
a necessidade que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, que os nossos jovens têm de experiências com Deus. E nós, como mais maduros, como mais experientes nessa fé, temos essas experiências para passar para cada um deles. Nós podemos levar essa mensagem para esses meninos que estão aprendendo coisas novas e que não estão entendendo aquilo que está acontecendo. Acredite, Deus tem dado experiência para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Transformar. Eu não sei se isso está no seu coração, mas pelo menos no nosso coração isso está. Nós temos poder para transformar o nosso bairro, para transformar a nossa cidade. Não é Deus que está sobre todas as coisas? Não foi assim que Davi começou declarando quem é esse Deus? Que Ele é soberano, que Ele é rei? Se Ele governa sobre todas as coisas, nós temos essa posição de destaque. Deus nos chamou para sermos luminares em seu reino. E como a palavra de Deus diz, isso não é para ser escondido debaixo da cama. Isso é para ser colocado em evidência. A sua vida em evidência vai levar outras vidas a terem uma transformação genuína. Na medida que você se aprofundar nessa palavra, na medida que você entender o que Deus está querendo dizer através de você, pessoas vão se render a Cristo e vão ter a sua história transformada. Nós precisamos apenas nos posicionarmos e meditar nessa palavra, conhecer a Cristo, ter experiências com esse Cristo e anunciar este Evangelho. Amém? Vocês saem daqui comigo hoje empolgados com essa missão? Deus tem algo grandioso para realizar através das nossas vidas. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Já com esse pensamento, Deus tem algo extraordinário para realizar através da minha vida. Eu quero viver este algo extraordinário. Então, talvez você já começou a pensar em algumas limitações que você tem vivido e que tem talvez te atrapalhado de viver esse extraordinário de Deus. A palavra de Deus diz que o fardo que Ele tem é leve, o seu jugo é suave. Se você tem carregado um grande peso, eu te convido a colocar ele nas mãos de Deus agora. Todas as suas limitações, tudo aquilo que tem te impedido de ir ainda mais fundo, de ir ainda mais profundo dentro dessa palavra, coloca nas mãos de Deus. Ele tem poder para transformar a sua vida. Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti, pois a Tua palavra é transformadora, é renovadora para as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, pois o Senhor comunicou as verdades do Teu Evangelho a cada um de nós. Poderia muito bem ter nos deixado, Senhor, mas o Senhor arquitetou um plano para nos resgatar do nosso pecado, para nos resgatar da nossa vida de vícios, da nossa vida pecaminosa, e nos levar a uma transformação genuína. Senhor, o Teu amor é tão grande que nos constrange. Não existe amor maior do que o que o Senhor demonstrou por cada um de nós. Nós queremos carregar essa mensagem transformadora em nossas vidas, Pai. No entendimento que o Senhor tem muito para fazer através de nós. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida inertes, parados, mas sim para um movimento que leva o Teu reino a toda criatura. Nós temos a responsabilidade de levar a mensagem do Teu Evangelho a toda língua, a todo povo, a toda nação. Usa-nos, Senhor, neste projeto. Usa-nos, Senhor, nessa grande obra. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, Senhor.
que sejamos vasos de honra em Tuas mãos, que o Senhor venha encher-nos com Teu Santo Espírito, e que o transbordar das Tuas maravilhas em nossas vidas, venha encher outras vidas que nos rodeiam, Pai. Coloca, Senhor, essa responsabilidade dentro de nós. Na verdade, coloca o amor por essa responsabilidade que o Senhor tem comissionado a cada um de nós. Que possamos viver este Evangelho com grande graça, que possamos viver este Evangelho com grande poder. Capacita-nos, Deus, capacita-nos para a Tua obra, pois nós precisamos de Ti, nós precisamos que o Senhor nos leve além. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus.